Senhor Jesus. Traz a tua palavra descendo. Nós precisamos de ti, Senhor. Em nome de Jesus. Queridos irmãos, lembrando a toda a nossa irmandade que faça compartilhar esse vídeo, a transmissão do Santo Culto, chegar nos seus contatos, nos seus amigos, na sua rede de contatos. Encerrando o Santo Culto, será postado o trecho só da palavra e o trecho só da primeira oração para toda a nossa irmandade também, para poder acompanhar. Às vezes a pessoa não consegue acompanhar o culto inteiro, assiste pelo menos a palavra ou a oração, como Deus puser no coração. Na descrição do vídeo estão os nossos dados bancários para contribuição das coletas, das ofertas, dos dízimos. Aí na descrição do vídeo, na plataforma que você está assistindo. Nossa chave do Pix é alfaville@ccacristã.org.br. Alfaville com PH e 2 L's, tá bom? alfaville@ccacristã.org.br. Para as reformas da Igreja do Bairro do Limão, para a construção de Sorocaba, para atendimento da obra da piedade, é muito necessário a ajuda de toda a nossa irmandade. Então, esforcem-se nesse momento aí, faça a sua oferta. Tenho certeza que Deus retribuirá com muitas bênçãos a todos nós. Nós vamos ler a palavra de Deus no livro de Esther, no capítulo 6. Livro de Esther, no capítulo 6. Glória a Deus, louvado seja Deus. Só o verso primeiro. Esther, capítulo 6. Naquela mesma noite, fugiu o sono do rei, então mandou trazer o livro das memórias das crônicas e se leram diante do rei. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha dado notícia a Bigtã e de Teres, 2 eunucos do rei, dos da guarda da porta, de que procuraram pôr as suas mãos sobre o rei Assuero. Então disse o rei: que honra e galardão se deu por isso a Mardoqueu? E os jovens do rei, seus servos, disseram: coisa nenhuma se lhe fez. Então disse o rei: quem está no pátio? E Amã tinha entrado no pátio exterior do rei para dizer ao rei que enforcassem a Mardoqueu na forca que ele tinha preparado. E os jovens do rei lhe disseram: eis que Amã está no pátio. E disse o rei que entrasse. E entrando Amã, o rei lhe disse: que se fará o homem de cuja honra o rei se agrada? Então Amã disse no seu coração: de quem se agradará o rei para lhe fazer honra mais do que a mim? Pelo que disse Amã ao rei: quanto ao homem de cuja honra o rei se agrada, traga a veste real de que o rei se costuma vestir, monte também o cavalo em que o rei costuma andar montado, e ponha-se-lhe a coroa real na sua cabeça. E entregue-se a veste e o cavalo à mão de um dos príncipes do rei, dos maiores senhores, e vistam dele aquele homem de cuja honra o rei se agrada. E levem-no a cavalo pelas ruas da cidade e apregoe-se diante dele. Assim se fará o homem de cuja honra o rei se agrada. Então disse o rei a Amã: apressa-te, toma a veste e o cavalo, como disseste, e faze assim para com o judeu Mardoqueu, que está sentado à porta do rei, e coisa nenhuma deixes cair de tudo quanto disseste. E Amã tomou a veste e o cavalo, e vestiu a Mardoqueu, e o levou a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoou diante dele. Assim se fará o homem de cuja honra o rei se agrada. Depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do rei. Porém, Amã se retirou à sua casa, angustiado e coberta a cabeça. E contou Amã a Zeres, sua mulher, e a todos os seus amigos tudo quanto lhe tinha sucedido. Então os seus sábios e Zeres, sua mulher, lhe disseram: se Mardoqueu, diante de quem já começaste a cair, é da semente dos judeus,
não prevalecerá contra ele. Antes, certamente cairás perante ele. Estando eles ainda falando com ele, chegaram os eunucos do rei e se apressaram a levar Amã ao banquete que Ester preparara. Somente até aqui, irmãos. Amém. Prezada Irmandade, é uma passagem bastante conhecida, acho que todos nós já ouvimos em algum momento a pregação dessa palavra, que traz a nós essa lembrança, traz a nós essa recordação, esse alerta de que quem tem promessa não morre, quem tem promessa de Deus não é derrotado, quem tem a mão de Deus sobre a sua vida nunca pereceu e nunca perecerá, porque está firmado no Senhor. Quando Deus manda a sua palavra, ele diz que ele vela por cumprir a sua palavra. Então ele manda a palavra e cuida que ela chegue ao seu propósito final, que ela chegue onde tem que chegar, que ela cumpra aquilo que se designou a cumprir. E sobre a vida de Mardoqueu, tinha uma promessa de Deus. A parte mais importante dessa leitura da palavra é essa seguinte aqui, no verso 13. Se Mardoqueu, diante de quem já começaste a cair, falando a mulher de Amã para ele, Zeres falando para ele, se Mardoqueu, diante de quem já começaste a cair, é da semente dos judeus, não prevalecerás contra ele, antes certamente cairás perante ele. Dizendo ela, se ele tem promessa de Deus, se ele é desse povo abençoado, que tem a mão de Deus sobre ele, nada o que você fizer será capaz de derrubá-lo. Glória ao Senhor. Como lá no capítulo 54 do profeta Isaías. Toda arma preparada contra ti não prevalecerá, e todo o que se levantar contra ti cairá ferido por amor de ti. Glória ao nome do Senhor. Essa é a promessa de Deus para a sua igreja, irmãos. Bendito seja Deus. Veja, irmão, o Senhor vai, tira o sono do rei. E o rei pede para ler o livro das memórias, das crônicas do seu reinado, um diário, onde eram relatados todos os acontecimentos do seu governo. Além de perder o sono, o livro é aberto no lugar onde conta quando Mardoqueu avisou de 12 eunucos que queriam pegar o rei, matar o rei. Coincidência, irmão? Jamais. No reino de Deus não tem coincidência. No reino de Deus é tudo feito de propósito, é tudo feito para um projeto, é tudo feito para uma obra, irmãos e irmãs, seja lá o que for que você está passando, é um propósito de Deus na sua vida. E o fim de todas essas coisas é para o nome de Deus ser glorificado. E quando alguém glorifica a Deus, irmãos, essencialmente, é porque recebeu alguma coisa. Muito embora devemos louvar a Deus por tudo, pela vida, pela morte, pelo fracasso, pelo sucesso. Mas, irmãos, sabemos que quando a palavra fala, você vai glorificar a Deus, o coração já se alegra dizendo, Senhor, está chegando a minha vitória. Glória ao nome do Senhor. Creia dessa forma, irmão. Creia dessa forma, irmã. E quando o rei lê isso, falou, o que fizeram? Eu estou vendo aqui contando a história, que ele me livrou, que ele me avisou, mas não estou vendo o final da história. Bom, eu estou vivo, mas qual foi a recompensa? Eles tinham, irmãos, essa cultura. Você me faz um bem, eu te retorno um bem. Se você me faz um mal, eu te retorno com um mal. Na lei era assim. Você matou o filho do Bruno, vou matar teu filho. Você queimou a casa de fulano, vou queimar a tua casa. E depois tinha crimezinhos pequenos, furto, cortava um dedo, roubo, furto é sem ameaça, roubo é com ameaça e assim por diante. A lei era bem dura, que é chamado olho por olho, dente por dente. Então, para a honra do rei, seja quem for, se aquilo não estivesse registrado no livro, passaria batido. Mas ficou registrado. Alguém poderia imputar ao rei injustiça, ingratidão, indiferença. Então ele preocupou-se, um tanto de vaidade e um tantão da mão de Deus. Eu não fico devendo nada para ninguém, certamente. E o Senhor diz isso, continua com o teu coração altivo, porque ainda assim eu vou me usar de ti para abençoar o meu pequenininho. Glória a Deus, irmão. Como a bênção vai chegar na tua mão, pouco importa, mas ela vai chegar. Dá glória a Deus. Queridos irmãos, eles disseram, não fez nada, não tem nada escrito aí. Ele viu que chegava alguém, era Amã, que era um grandão, um dos seus principais
Vinha chegando no pátio, e Amã já vinha com esse projeto, porque ele sabia que sobre a vida de Mardoqueu tinham, irmãos, enfim, tinha uma promessa de Deus. Mas veja, Mardoqueu estava sentado à escadaria do rei, quase que mendigando. E Amã era um dos principais do reino e se sentia ameaçado por ele, irmão, irmã, seja você rico, pobre, homem, mulher, jovem ou velho, a unção de Deus que está em você incomoda o inferno. Glória ao nome do Senhor. Por isso que você desperta inveja no lugar onde você mora, você desperta inveja até no meio da tua família, você desperta alguma perseguição no teu trabalho, mas o Senhor te diz, a minha mão está sobre a tua cabeça para te abençoar. Você nasceu para ser estrela, você vai brilhar, diz o Senhor. Queridos irmãos, Amã então vinha preparando uma forca. Lembra Daniel quando foi para a cova dos leões? Lembra Sadraque, Mesaque e Abednego? Jeremias quando foi para o calabouço? Todas essas pessoas, bom, o próprio Filho de Deus foi crucificado pelo brilho de Deus que estava nele. Irmão, não se incomode de ser perseguido. Ache muito estranho quando tudo estiver muito quieto. Enquanto você estiver sendo perseguido, enquanto você estiver sendo apertado, oprimido, vai louvando a Deus, que é sinal que você está indo na contramão do inferno, porque quando você estiver fazendo o que o diabo quer, ele não vai mexer contigo. Então permita a Deus que nós continuemos sendo perseguidos, porque nós estamos caminhando para Jerusalém celestial. O povo de Israel, quando saiu do Egito, foi perseguido pelos egípcios, passaram medo, mas eles sabiam que estavam indo para a terra prometida, tinham medo da perseguição, mas sabiam onde ia chegar, irmão. Ainda que você tenha medo da perseguição, da glória a Deus, você sabe onde você vai chegar. Amã entra para dizer ao rei, vou enforcar esse Mardoqueu. Mas como Deus, o que esse Amã está fazendo tarde da noite, essa assombração andando para a casa do rei? Porque é um atribulado, irmão. Quem não tem paz de manhã, de tarde, meio-dia. E Mardoqueu está bem tranquilo, estou sentado na escadaria do rei. Uma hora ele vai fazer justiça. Irmã, irmão, tu está sentado na escadaria do rei, irmão? Fique esperando. A qualquer momento ele vai mandar te chamar. Glória a Jesus, irmãos. E Amã entra e o rei disse, Amã, fala para mim, Assuero, que se fará o homem cuja honra o rei se agrada? E Amã, cheio de si, cheio de pretensão, pensou comigo, é agora. Quem mais ele vai se agradar do que a mim? Eu sou o melhor de todos, eu sou a última bolacha do pacote. Eu sou o melhor servo, eu sou o mais bonito, eu sou o mais inteligente. Irmão, aquele que se exalta, Deus abate. Mas aquele que se humilha, Deus exalta. Irmão, Deus não humilha ninguém, mas Deus se agrada da nossa humildade voluntária. Irmão, tu estás se humilhando? Prepara-te, Deus vai te levantar com mão forte. Queridos, e ele se encheu de... Olha, irmão, o juízo, a vaidade dele, podia dizer, pensando que fosse para si, me dê um reinado, me põe de governador, então, essa pessoa, mesmo achando que era si mesmo, achando que era ele mesmo, enfim, me dê poderio, me dê terra, me dê, enfim, influência. Não. Põe sentado no cavalo, olha que juízo, irmão, põe sentado no cavalo do rei, põe a coroa, ele sentado no cavalo do rei, o cavalo era de quem? Do rei. Com a coroa do rei, a coroa era de quem? Do rei. Com o anel do rei, o anel era do rei. Irmão, queria uma honra pequenininha, ocupar um lugar que não é dele, irmão. O inimigo quer ocupar um lugar que não é dele. O lugar que é teu, ninguém fica nele. Glória ao nome santo do Senhor. O lugar que é teu, ninguém ocupa. A bênção que é tua não é dividida, ela é tua. Olha, irmão, só por essas palavras, se houvesse algum discernimento no rei, o rei diria, mas que juízo. O que você prefere, irmão? Que alguém bata a palma para você ou que pague as contas do seu mês? Irmão, me taca um monte de pedra, mas paga as contas do meu mês. Não é, irmão? Mas a vaidade é uma desgraça, é uma cachaça, é uma droga. Ela inebria, ela cega, ela tira a razão. A pessoa só fica olhando para o umbigo, igual doido, o tempo inteiro olhando para si. Esquece do mundo à sua volta. Esquece que qualquer honra, por maior que seja, encerra, ou na sepultura, ou numa cama, ou numa cadeia, ou em outro lugar qualquer. Mas aquilo que Deus dá, aleluia!
Aquilo que Deus põe no coração não é para um dia, não é para uma semana, é para a eternidade, irmãos. Bom, o rei disse, muito bem, pega o cavalo, pega a coroa, pega o anel e não deixa cair nada do que você falou. E já que você é um dos grandes do reino, sai você mesmo. E faz isso tudo para com o judeu Mardoqueu, que está sentado aí na porta. Glória ao Senhor. Agora aqui ficou escrito que quando o rei leu as crônicas, ele sabia que Mardoqueu, alguém falou para ele, então inclusive Mardoqueu está sentado aí na porta te esperando. Não está falando isso. Então esse rei já sabia, esse homem não tinha Deus no coração, mas o coração dele está na mão de Deus, estava na mão de Deus. Ainda que o homem não te reconheça, ele sabe do teu valor, mas ele não quer te reconhecer, Deus vai fazer ele te valorizar à força, irmão. Então ele sabia, em momento nenhum, o que foi dito que a gente fala, inclusive, rei, ele está aí na porta, não está escrito. Se falou, não está escrito. Então faz isso para com o judeu Mardoqueu. Então ele sabia, irmão, o adversário sabe certinho onde você está. Ele vai ter que abaixar para você passar, no nome de Jesus. Aí então, Amã fez tudo o que falou, o que o rei falou, voltou para sua casa enojado. Em outras escrituras, diz que ele foi enojado, com ânsia de vômito. De tão angustiado que ficou, cobriu a cabeça e começou a contar para os seus amigos, olha que me aconteceu isso, a mulher dele falou isso que eu li para os irmãos no começo, se esse Mardoqueu for da descendência dos judeus, e olha que você já começou a cair diante dele, você não vai ficar de pé. E, irmão, para encurtar a conversa, Amã foi enforcado na forca que ele preparou para Mardoqueu, porque mais adiante Esther fez esse banquete, denunciou toda a sua maldade, a Esther, que era uma plebeia, que era uma mulher comum, casou-se com Assuero, e Deus virou o cativeiro daquela família. Lembremos-nos que Esther era sobrinha de Mardoqueu. E Deus mudou a vida deles. Irmão, da escadaria onde você está, esperando a tua bênção, você vai para dentro do palácio. Bendito seja o nome do Senhor. Como nosso irmão que era morador de rua, e arrumou um dinheirinho, e vendendo reciclagem, e se inscreveu na FUVEST, e hoje é juiz federal. Glória ao nome do Senhor. Deus tem poder de mudar a nossa vida. Como o meu irmão, que é filho de um pedreiro, de uma dona de casa, fez medicina no Canadá em francês, e está até hoje dando glória a Deus, sem condição, sem dinheiro, sem nada, porque o Senhor é nossa condição. Mardoqueu, o cavalo está preparado, e a tua exaltação também está preparada, diz o Senhor. Não te aflija, não te preocupe com nada, apenas creia na palavra. Quem preparou a forca para você vai se enforcar nela. Quem preparou a cova para você vai cair nela. Os que fizeram a cova para Daniel não caíram nela? E foram comidos pelos leões? A palavra disse que eles não tocaram nem o fundo da cova, e eles já tinham sido despedaçados. Os que lançaram Sadraque, Mesaque e Abednego foram lambidos pelo fogo e morreram ali na hora. E os que foram lambidos morreram, mas os 3 homens de Deus passeavam pelo fogo, porque Deus estava com ele. Irmão, se passar, irmã, pela água, ela não te submergirá. Se passar pelo fogo, ele não te queimará, porque a mão poderosa de Deus está sobre a tua vida. Se você crê, dá glória a Deus, Deus vai mudar teu cativeiro. Deus vai mudar a tua história. Deus vai mudar, enfim, os teus caminhos, e te mostrará a sua salvação, te mostrará a sua graça maravilhosa, e a sua casa vai cantar na presença de Deus, porque a promessa de Deus na tua vida, tua casa será exaltada pelo Senhor, bendito seja Deus, e a tua família será uma família de oração, e você ainda levantará nesses microfones e dirá, eu agradeço a Deus, porque eu e a minha casa servimos ao Senhor. Glória a Deus das alturas, profetiza essa noite, eu sou uma bênção, minha casa é uma bênção. Se teu filho está dando trabalho, irmã, se teu filho está dando trabalho, irmão, glorifica o teu Deus essa noite, eu vou pôr as coisas no lugar, diz o Senhor. Eu vou te mostrar que aquele que confia em Deus não fica confundido e envergonhado. Mardoqueu, os dias de escadaria estão acabando. Deus seja louvado. Amém. Vamos ajoelhados agradecer a Deus em santa oração. Amém.
Glória a Deus. Eterno Deus, Pai de toda santidade, prostramo-nos aos teus pés para agradecer pelo culto que tu nos tem dado, pela boa preparação de estarmos na tua presença. Em tudo vimos a tua mão trabalhar em nosso favor. Damos graça pela irmandade que acompanha o santo culto, por todos que trabalharam para que esse evento acontecesse. Isso tudo é fruto de um esforço conjunto de todos nós, para levarmos a mensagem do teu evangelho até os confins desta terra. Ó Pai de amor e de bondade, ajuda-nos, protege-nos pela tua mão poderosa e dá-nos graça de, durante todo o tempo, louvar e engrandecer o teu santo nome. Dá-nos mais um hino, despeça-nos na tua paz e nos guarda nesses dias de adversidade, pois nós estamos confiantes em ti. Em nome de Jesus, que vive para sempre. Amém. Deus seja louvado.